E aí, galera? Então, dando continuidade aí às nossas questões, ok? Então, vamos para a questão de número 5. Questão número 5, a questão já vem a equação montada, já vem entalpia. Em 2018, o Enem já vê a equaçãozinha da glicose, a oxidação da glicose, e vê o valor da entalpia, menos 2.800. Veja que aí vê a combustão do metano. Você tem o CH4 mais 2O2 formando 2H2O mais o CO2. Então veja que nós temos a combustão completa. Se eu tenho o hidrocarboneto, ao ser queimado, quer reagir com o O2, vão lembrar que toda combustão, toda queima, se o combustível vai reagir com oxigênio, vai sofrer oxidação combustível, o carbono do combustível. Fica a dica aí para vocês. Então, combustível com oxigênio, se tem carbono, libera CO2. Se tem hidrogênio, vai produzir a água, desde que essa queima seja completa. Veja que a equação está dizendo que a entalpia é menos 220 quilocalorias. Então, queridos, vamos lembrar toda aquela parte estequiométrica. Veja que o coeficiente do CH4 é 1. Então, o que aquela energia traz de informação? Qual é a mensagem que ela está trazendo para a gente? Que ao queimar um metano, vai liberar 2.200 kcal, beleza? Olha o coeficiente do oxigênio, 2. Ou seja, para 2 oxigênio, libera 220 kcal. Para 2H2O, libera 220 kcal. Para 1 CO2, libera 220 kcal. Você tem que lembrar o seguinte, essa energia que é dada na questão, ela é associada à quantidade de mol de cada substância que está envolvida na equação. Então, 1 metano está para 2 oxigênio, está para 2 H2O, está para 1 CO2, que está para energia de 220. Se na questão falar em massa, a maioria das questões fala em massa, aí você tem que calcular a massa molar de cada substância envolvida. Ok? Então, vamos desenvolver. Veja, após a equação, ele fala assim, conclui-se que, aí a letra B, a combustão de 48 gramas de metano absorve. Eu não vou nem tentar desenvolver a letra B. Porque a equação, o ΔH é menos. Se ele é negativo, então simboliza que libera calor, é exotérmico. Então, onde tiver absorve, está fora. Veja que a letra E está dizendo que é endo, está fora, que é negativo, é exotérmico. Ok? Então, o que nós temos aí para analisar? A letra A e a letra B. Eu não vou analisar a letra C, que ele fala em volume. A questão não vem nenhum dado, volume do gás em cada mol. Então não tem como você desenvolver. A não ser que na questão falasse que era CNTP. Se for CNTP, você ia considerar para cada oxigênio 22,4 litros. Não veio, não tem como você analisar. Não é nem 2 litros aí. Então 2 mols lá. Ok? Então vamos lá. Letra A. Vamos começar. A combustão de 32 gramas de metano libera 440 kcal. Veja que a equação, eu tenho um CH4, está liberando 220. A letra A está dizendo que a combustão de 32 gramas de metano libera 440. Então, vamos aqui para a questão. Gente, seguinte, falou em massa, novamente, uso a massa molar. O carbono vale 12. Cada hidrogênio vale 1. Então, veja que no metano são 4 hidrogênios e 1 carbono. Então, a massa molar do metano é 16. Vou lembrar que a massa molar é dada em gramas por mol. Lá no Enem vai vir, dadas massas em gramas por mol. Então, um metano equivale a 16 gramas. Então, veja que na equação, o CH4 está para menos 220. Então, eu monto essa regra de 3. O metano, que equivale a 16 gramas, está para 220. Então, 32 gramas de metano, que é o dobro, está para a energia também dobrada 2 vezes. Então, se 16 está para 220, 32 está para 440. Então, de cara, já matamos aí
a letra A, ok? E a letra D está dizendo que a combustão de 160 é 220. Não é. Eu tenho um metano. O metano equivale a 220. O metano é 16 gramas. Ok, gente? Vamos lá para a questão de número 6. A questão número 6, aquela questão chata. Em qual o sentido? Tem uma equação enorme. O Clemilson fica brincando, né? Diz que sabe como é que o cara dá aula de fisicoquímica, que é muito cálculo, mas é necessário. Então vamos aqui com calma. Eu tenho uma equação enorme. Vê que a equação está corretamente balanceada. Observe a tabela. Ele fala em entalpia de formação. Nessa lista eu não coloquei nenhuma questão de ligação. Já trabalhamos bem energia de ligação. Precisava só revisar esses temas de hoje. Então vamos lembrar o seguinte, as duas diferenças. Se na questão vier energia de ligação, vier aquela tabela, for fornecida uma tabela de energia de ligação, como é que você vai desenvolver? Como é que eu vou calcular o ΔH? Reagente menos produto. Agora, uma questão como essa, vem entalpia de formação. Queridos, falou em formação, como é que eu vou calcular o calor dessa reação, a energia da reação como um todo? É só variação, final menos inicial. Falou em formação, produto, energia das substâncias vem após a seta, ou seja, o que é obtido, menos o reagente, energia da substância de partida, o que vem antes da seta. Cuidado, que às vezes tem aluno que entra em mundo da lua, então vamos com calma, vamos repetir, tudo que vem antes, reagente, tudo que vem depois, produto, tudo bem? Então, como é que eu vou calcular a entalpia referente à formação? Produto menos reagente. Observe que a tabela vem trazendo a entalpia de formação do CO2, a entalpia de formação da água gasosa e a entalpia de formação da nitroglicerina. Ok? E na tabela, o último dado é o seguinte, o volume de gás ideal é 22,4 litros. Gente, 0 graus Celsius e 1 atm é CNTP. Então, quando uma tabela vem trazendo o volume molar, é sinal que ele vai pedir para você desenvolver a estequiometria também. Eu já falei para vocês, escolhi questões a dedo, questões já a um nível um pouco elevado para não deixar mais nenhuma dúvida aqui. E se tiver dúvida, vamos tirar elas mais tarde, ok? Irei tirar essas dúvidas mais tarde. Gente, então vamos lá para a pergunta. Considerando que ocorra a explosão de 1 mol de nitroglicerina, destaque, ele está dizendo que vai explodir 1 mol. Vamos voltar na equação? A equação que está dada é a equação para 4 mols. Veja que o coeficiente do C3H5NO3, 4, o coeficiente, 4. A pergunta, considerando que ocorra a explosão de 1. Gente, então vamos fazer o seguinte. Quando vamos desenvolver o cálculo, vamos desenvolver todo o cálculo para 4. Só que ele pediu de 1 lá. Okay? Então vamos lá. Considerando que ocorra a explosão de 1 mol de nitroglicerina e que a reação de explosão seja completa, calcule. Letra A, o volume de gases. Olha aí, o volume de gases. Voltando para a tabela. Olha a última linha da tabela. O volume molar. Gente, o volume molar é o volume de 1. Então, cada gás equivale a 22,4 litros. Então, cada mol de gás ocupa 22,4 litros. Tudo bem? Então, vamos desenvolver a letra A, depois voltamos na letra B. Olha a letra A para a gente desenvolver. Ao explodir a nitroglicerina, pela equação fornecida na questão, a equação está dizendo que 4 nitroglicerina vai produzir, veja aqui, CO2, H2O, N2 e O2, todas essas 4 substâncias estão no estado gasoso. Então vamos somar aí 12 CO2 mais 10 H2O, 12 com 10, 22, mais 6 N2, 22 com 6, 28, mais 1 O2, 29. Ou seja, 4 mol de nitroglicerina
vai gerar 29 mols de gases. A pergunta, voltando nela aqui, é para a explosão de 1 mol de nitroglicerina. Então, vamos lá. 4, vamos para a regra de 3. Observa a regra de 3. 4 mol de nitroglicerina está para 29 mols de gases. Só que cada gás, lá na tabela, está dizendo que vale 22,4. Então, 4 está para 29 vezes 22,4 litros. Então, ao queimar 1, ao explodir 1, na verdade, a explosão de 1, então o volume que eu vou encontrar é 4 vezes menor. Você fazendo meios extremos, você vai encontrar esse valor de 162,4. Tudo bem? Então, aí é a letra A. Já a letra B, ela está dizendo o seguinte: a entalpia da reação. Só que a entalpia, gente, expressa em kJ vezes mol menos 1. Professor, toda vez eu me atrapalho nesse menos 1 aí. Gente, kJ vezes mol menos 1 é a mesma coisa de J por mol. Só isso, um mol. Então, vamos lá. Eu quero entalpia para 1 mol. Para 1 mol, que falou lá no texto. Então, vamos para a letra B. Como é que eu vou calcular a entalpia para 1 mol? Na tabela que foi fornecida, veio o valor de cada substância. A nitroglicerina, dizendo lá na tabela que o valor dela é menos 365. Só que na equação que foi dada, eu tenho 4 nitroglicerina. Então, o valor dado na tabela, eu tenho que multiplicar por 4. Na tabela, está dizendo que o valor do CO2 é menos 400. Só que eu tenho 12 CO2. Então, fica 12 vezes menos 400. O valor da água na tabela é 240. Eu tenho 10 H2O. Professor, na tabela não vê o valor nem do N2 e nem do O2. Vamos lembrar, são substâncias simples. Estado padrão, a entalpia é 0, por isso que não veio, esquece ela. Então, como calcular a entalpia? Você pega o valor final, do CO2 mais da água, menos o valor inicial, que é da nitroglicerina. Se você pegar 12 CO2 e 10 águas, você vai fazer a matemática, fazer a multiplicação. Aí, menos o valor do reagente, que é 4 vezes o valor da nitroglicerina. Ok? Então, repetindo. Como é que eu vou calcular o ΔH? Produto menos reagente. O produto, 12 CO2 mais 10 valores de água. O valor do nitrogênio e oxigênio é 0. Menos o reagente, é 4 vezes o valor da nitroglicerina. Aí você vai encontrar energia, gente, para 4 mol de nitroglicerina. E a pergunta não foi para 4 mol, foi para 1. Então, o valor que você encontrar, você vai ter que dividir por 4. Por isso que ele dá menos 1.435. Ok, queridos? Então, vamos aí para a próxima questão. Gente, questão de número 7. Outra questão subjetiva, outra questão a la UEMA. Estou aqui, ó, já vendo aí a aprovação de muitos a UEMA. Gente, observa a tabela. A tabela vem assim, ΔH, vem esse Fzinho aí. Normalmente o F vem depois do hidrogênio. Então, essa questão da Federal do Paraná, ele colocou o F antes. Quando aparece esse F embaixo, aí, esse Fzinho, significa formação. Mesma coisa da questão anterior. Se eu tenho entalpia de formação, se é dada na questão entalpia de formação, qual a primeira coisa que eu tenho que vir logo na minha mente? Para eu calcular a entalpia de uma reação, vai ser produto menos reagente, ok? Então, o texto vem falando sobre os fulerenos, os compostos de carbono, possui forma esférica, elipsoide, cilíndrica. Então, um texto bem bacana. Lá no final, fala assim, a síntese de fulerenos pode ser realizada a partir da combustão incompleta de hidrocarbonetos. Então, vamos para a letra A. Escreva a equação química balanceada. Gente, lá no vestibular, quando ele pedir a equação química balanceada, nem, veja o que eu vou falar, nem se ele não especificar coeficiente mínimos inteiro, você tem que deixar os coeficientes mínimos inteiros. Então, a letra A. Escreva a equação balanceada da reação de combustão de benzeno a C60.
Veja que no texto está dizendo que a queima vai ser incompleta. Então, se eu vou pegar o benzeno, nosso núcleozinho aromático mononuclear, então ao pegar o benzeno, você vai desenhar o benzeno bonitinho. Aí você vai descobrir que o benzeno tem 6 carbonos e 6 hidrogênio. Se der um branco lá na hora, cuidado, olha a tabela. A tabela vê o valor da água, vê o valor do C60, o fluoreno, e vê o valor do C6H6, que é o benzeno. Ok? Já a letra B, gente, que é a entalpia da reação. Então, primeiro, eu tenho que montar a equação para depois calcular a entalpia. Então, vamos começar pela equação. Vamos lembrar, como é que eu monto uma equação de combustão? Eu pego o combustível mais o oxigênio, vou formar. Se fosse completa, seria CO2. Foi incompleta. No lugar de CO2, ele está dizendo que formou o carbono 60. Então, os produtos, ao invés de água e CO2, serão água e carbono 60. Então, você vai fazer isso. Benzeno mais O2 formando água mais CC60. Numa prova como o EMA, é bom especificar o estado físico. Na tabela ele está dizendo que o benzeno é líquido. Então, vamos lá. Eu tenho um benzeno mais o O2 gasoso, vai formar água gasosa, que está na tabela gasosa, e o C60, que na tabela está sólido. Gente, professor, e aí? Como é que eu vou balancear essa equação? Observe, gente, o que nós chamamos de número de atomicidade. No benzeno, o número de atomicidade é 6, C6. Já lá no último composto, que é o fluoreno, é C60. Veja que eu tenho uma proporção de 6 para 60. Vou chamar esses coeficientes de X, Y, Z e W. Tudo bem? Vou começar atribuindo 1. Vamos fazer por tentativa. Eu vou atribuir 1 para o C60. Ao atribuir 1 para o C60, eu fiquei com 60 carbonos. Aí, ó, o que acontece? Observe lá na última substância. Se eu tenho 1 no C60, fiquei com 60 carbonos. Então, aqui no benzeno, qual vai ser o valor de X? Ah, professor, vai ser 10, porque 10 vezes 6, 60. Exato. O número de átomos antes é igual no de átomos depois. Então, ao atribuir 1 para o C60, fiquei com 60 carbonos no produto. Então, o valor de X vai ser 10, porque 10 vezes 6, 60. Ok? Então, observem aí. Agora, qual a consequência? Ao colocar 10 para o benzeno, 10C6H6, vamos focar agora só no hidrogênio. 10 vezes 6, eu tenho 60 hidrogênio. 60 hidrogênio. Então, vamos lá para a água. É Z vezes H2. Ó, na água é H2. Gente, se eu tenho 60 hidrogênio antes, eu quero 60 hidrogênio depois, o valor de Z vai ser 30. E 30 vezes 2, 60. Então, eu já ajustei o coeficiente da água também. Então, o valor de Z é 30. Ao colocar 30 para a água, olha o que aconteceu. 30 H2O. Então, eu fiquei com 30 oxigênio. 30 oxigênio no produto. Então, o valor de Y vai ser 15. Porque 15 vezes 2, aí vai dar 30 oxigênio também. Aí nós chegamos nessa equação aí. 10C6H6 mais 15O2 formando 30H2O mais 1C60. Então, aí é a equação montada e balanceada. Então, toda vez que você tem que montar e balancear uma equação, o que vocês vão ter que fazer? Voltando aqui, com licença aqui, todo mundo. O primeiro passo que você tem que desenvolver é montar a equação. Você chama de X, Y, Z e W e vai atribuindo. Observe que tem o maior número de atomicidade. Lá no C eu tenho 60. Lá você atribui 1 no lugar de W. Daí você desenvolve toda a questão. Queridos, a letra B está dizendo o seguinte. Vamos aqui para a letra B. Que é a entalpia da reação. Então veio a tabela. Até coloquei a tabela aí para você analisar. Veja, o valor do benzeno na tabela é 49. Só que eu tenho 10 benzeno. Então fica 10 vezes 49. Oxigênio, substância simples. Estado padrão. Então é 0. Pessoal, mas o C60 não é 0. Não é 0 porque o carbono, o estável, é o grafite. E não o C60. Então, muito cuidado. Então, o valor que vem na tabela você usa. Não vai perder tempo, não. Se não veio na tabela, é sinal que é 0. Então, bora embora. Água, 30 H2O. Cada água vale menos 286. Então, multiplico por 30. Cada C60 vale 2.327.
Aí você pega a entalpia, que é produto menos reagente. Que é um produto? O valor da água mais o valor do C60, menos o reagente, que é o valor do reagente. É 10 vezes o valor do benzeno. Aí você vai encontrar um valor de menos 674,3. Ok, queridos? Então vamos lá, que o tempo voa. Questão de número 8. A questão número 8 fala sobre as formas alotrópicas. Observe o gráfico. De cima para baixo. Assim que o carbono, diamante mais o O2. Segundo patamar, carbono, grafite mais O2. Aí formando CO2. Então, a primeira linha horizontal traz o carbono diamante com O2. De cima para baixo, ele chamou ΔH2. Observe, eu tenho o ΔH1 e o ΔH2. Então, qual é o resumo aí? Para queimar o grafite, ele chamou de ΔH1. Para queimar o diamante, ele chamou de ΔH2. E vê o valor aí do lado. Tem um valor do ΔH1 e do ΔH2. Então, vamos para a pergunta. Ante o exposto, conclui-se que a conversão, cuidado com a pergunta, queridos, a conversão de diamante em grafite. Veja, de diamante, que é a primeira linha, para formar o CO2, que é a última linha, chamei de ΔH2. De grafite, que é a segunda linha, de cima para baixo, horizontal, formando o CO2, ΔH1. Só que a pergunta, gente, ele quer converter diamante em grafite, ou seja, a primeira linha horizontal superior para a segunda linha horizontal. Fica assim. Olha, observe. A setazinha vermelha de cima para baixo. Ele não quer converter diamante em grafite? Voltando lá a pergunta, ó. A conversão de diamante em grafite. Se eu quero converter diamante em grafite, eu não preciso montar nada. Um professor ali que vai fazer questão, começa a montar um monte de equação. Lembra que eu comentei com vocês? Aqueles comentários, vem quando aparece aí em YouTube, comentário em livro, o cara monta um monte de equação. Queridos, analise só o gráfico. Só o gráfico. Diamante para grafite. Olha aí, ó. Diamante para grafite. Eu quero só essa setazinha vermelha. Essa diferença. Diamante para grafite é o ΔH2 menos o ΔH1. Então eu pego o valor lá, o ΔH2. Aqui é o ΔH1. Então a diferença entre eles é essa seta vermelha de cima para baixo aí, de maneira vertical. Então o ΔH2 menos o ΔH1, vamos encontrar um valor de menos 1,9 kJ. Se é negativo, libera calor. Vai liberar 1,9. Então a letra B de bola. Gente, vamos agora para nossa penúltima questão. Ó, deixando claro a atividade para você desenvolver. Ainda faltam algumas questões do livro, da qual não foram desenvolvidas. Eu quero que vocês vão desenvolvendo essas questões. Qualquer coisa, ó, mande aí a dúvida, mande o zap, que eu vou estar tirando essa dúvida de vocês. Gente, questão número 9. Fazer um resumão aqui, o tempo nosso está indo embora. Tá próximo aí da próxima aula. Então, a questão número 9 vem falando sobre a areia, que é a sílica. Observe a equação. SiO2 mais carbono, formando, aí tem a setazinha, silício mais 2CO. Veja que veio a entalpia de formação, ó, ΔHF de cada um. Não veio nem do carbono e não veio nem do silício. Se não vieram dos dois, é sinal que é zero. Tudo bem? Então vamos lá. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que o processo descrito para a obtenção do silício corresponde a uma. A letra A está dizendo que é endo, a letra B espontâneo, letra C e D exotérmico e letra E endotérmico. Espontâneo esquece, porque não vem trazendo nem entropia e nem energia livre, não tem como deduzir. Vamos analisar se é endo ou exo, ok? Ah, professor, na letra A está dizendo que o silício vai de mais 4 a Si, que é o zero. Veja que a letra E está dizendo, queridos, que é endotérmica a reação e dupla troca. Voltando aqui na reação, você vai mostrar com o professor Jurandir que toda vez que você tem uma substância simples, que é o carbono, com uma composta, o SiO2, aí você forma outra simples e outra composta. É chamada de simples troca, não é dupla troca. Então a letra D a letra E está fora. Tudo bem? Então vamos analisar primeiro a oxirredução. Então vamos lá. Observe o silício. O oxigênio é menos 2.
Se eu tenho 2 oxigênio, fica menos 4. Então, o Si é mais 4, ok? Já o carbono está sozinho, é 0, o NOx. O silício também, o NOx é 0. Toda substância simples, átomo isolado, o NOx é 0. O oxigênio lá no CO é menos 2, então o carbono é mais 2. Então, o que aconteceu com o silício, para a gente ganhar tempo? Ele saiu de mais 4 para 0. Ele sofreu uma redução. Tudo bem, gente? Então, o silício sofreu redução. Fazendo o cálculo aqui da entalpia. Veja que vê o valor do SiO2, eu estou acelerando um pouquinho aí, e vê o valor do CO. Cada CO vale menos 110,5, só que eu tenho 2 CO, então não esqueça de multiplicar por 2. Então, o que é um produto? É o valor do monóxido menos o valor do reagente, é o valor do SiO2. Então, você vai ter aí 2 vezes o valor do monóxido, que vai dar 221, menos 910,9, que é do SiO2. Você vai encontrar o valor de mais 689,9. Então, a entalpia é maior que 0. A reação é endotérmica. A letra A. Voltando aqui na letra A, observe. A reação é endo e de oxirredução, na qual o silício mais 4 é reduzido a Si. Si é 0. Observe. O silício foi de mais 4 para 0. E a entalpia, fizemos produto menos reagente, encontramos o valor positivo, então é endotérmica. Então nós temos aí a letra A. Gente, finalizando aqui, vamos para a nossa última questão, ok? A última questão é uma questão um pouco grande, o tempo nosso está curto, mas eu quero fazê-la aqui com vocês rapidão. Gente, vem 2 equações, observe. Você tem a oxidação da glicose e do ácido lático. Por exemplo, eu posso transformar a glicose em ácido lático, fazendo a lei de Reis. Se eu tenho 2 equações, tirando a glicose e o ácido lático, as outras substâncias são idênticas. Se eu inverter a segunda equação, que é do ácido lático, vou encontrar o que nós chamamos de glicólise. Então, vamos lembrar, a glicólise é a transformação da glicose em ácido lático. Para transformar a glicose em ácido lático, repito, basta inverter a segunda equação. Aí você tem glicose que vai formar ácido lático e vai precisar de oxigênio, ou seja, anaeróbico, tudo bem? Então, vamos aqui. Item 1. Ele está dizendo que o processo de fermentação láctica garante suprimento de energia para a contração muscular em situações de emergência. Verdadeiro. Porque quando você pega a glicose, ela vai sofrer aí a fermentação lática e produzir ácido lático. Beleza? Coloquei aqui o comentário para vocês, ó. Vocês vão verificar aí ao receber o slide depois. Tudo bem? Ó, o item 2. A formação do ácido lático nas células musculares causa cãibra, porque ele se ioniza com O+, aumentando o pH. Gente, calma. Calma. Olha a reação. Ácido lático, ácido carboxílico. Se ele vai se ionizar, ou se interagir com a água, vai liberar H+. Se liberar H+, o meio ácido, o pH vai diminuir. Então é falso. Item 3. O processo da glicólise é exotérmico e a entalpia é 120. Então, observe aqui. O que eu falei para vocês. Você pega a segunda equação que foi dada e inverte. Ao inverter a equação, inverte o sinal. Aí você corta. A equação global, glicose, vai formar ácido lático. Só que você vai ter que multiplicar a segunda lá, quando veio. Ó, vamos voltar aqui rapidão na segunda. A segunda equação. Veja que na segunda equação só veio um ácido lático. Eu preciso de 6 oxigênio, tem na glicose. Ácido lático também tem que ser 6. Então, além de inverter, você tem que multiplicar por 2. Foi até cobrado no Enem no ano passado. Então, quando você desenvolve a lei de Reis, desculpa, né, a aceleração, então você vai encontrar isso aí, é verdadeiro. E a última é também verdadeiro. O ácido lático tem um grupo carboxílico, tudo bem? Então, nós temos aí, ó, a primeira, a terceira e a quarta, que são verdadeiras, ok? Então, aí nós temos a letra E. Gente, felicidade. Estamos aqui sempre para dar apoio para vocês. Podem mandar o zap, eu vou estar sempre à disposição para tirar todas as dúvidas, ok? Então, muito mesmo
foco, muita concentração. Nós vamos vencer essa batalha. Felicidade, galera!